Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana pra vocês, nas segundas e nas quintas. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, são mais de 400 casos pra maratonar, vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. No início dos anos 80, a Bélgica ainda não tinha suas forças policiais completamente desenvolvidas e unidas. Haviam diversos departamentos de polícia que respondiam ao ministro da Defesa, mas tinham bastante autonomia. Então, só para vocês entenderem, quando se tratava de assuntos regionais mais sérios, a gendarmária, que eu não sei se é assim que se pronuncia, era quem era consultada. O país era mais ou menos dividido em pouco mais da metade da população falando holandês e o resto das pessoas falando francês. Então, a gangue de Brabante, como ficou conhecida pelos habitantes locais, começou a atuar em março de 1982. Nos primeiros ataques, a polícia não conectou todos os crimes aos mesmos autores e acabou fazendo isso somente depois de um tempo, o que pode ter atrapalhado as investigações logo no início. Baseados em relatos das testemunhas desses crimes, a polícia obteve descrições básicas de 3 criminosos que ganharam apelidos próprios pelos quais eram conhecidos na mídia e pelas autoridades. Então, o primeiro deles, que aparentemente era o líder do grupo, ficou conhecido como o Gigante. Ele era um homem alto que diversas testemunhas alegaram ter cerca de 2 metros de altura. Era um homem muito magro que costumava ter as feições tapadas por máscaras e acreditavam que ele era o líder do grupo por sempre andar à frente dos outros dois. Em algumas descrições dizem que ele tinha cabelos castanhos, em outras cabelos loiros. Ele já foi visto de bigode e em 1983 uma das testemunhas de um dos crimes teria visto uma grande marca de nascença marrom em seu pescoço, que media entre 3 a 5 centímetros. Apesar da cor de seu cabelo ser descrita de forma diferente entre algumas nuances, sua altura sempre foi uma marca dentre muitas descrições. Já o segundo homem ficou conhecido como o assassino. Ele também era um homem alto, mas não tão alto quanto o Gigante, então ele tinha cerca de 1,80 de altura e o cabelo um pouco mais escuro. A descrição dele variou um pouco entre as testemunhas, alguns dizendo que seu cabelo era castanho mais claro, que às vezes ele estava de bigode e até que sua pele era mais escura. De qualquer forma, algo que era comum em todas as descrições era que ele era magro e estava em boa forma, mas não era muito musculoso. Seu apelido surgiu porque esse homem seria o responsável pela maior parte dos assassinatos causados pela gangue. Diferente dos seus colegas, que pareciam atirar apenas quando era necessário, o assassino parecia atirar em qualquer coisa que se mexia, parecia ter o prazer em machucar os outros. O terceiro homem seria o único que teria 2 apelidos. Ele seria chamado de o Velho ou o Motorista. Ele recebeu o apelido de Velho porque ele parecia ser bem mais velho que os outros dois, tendo aparentemente por volta dos 50 anos. O Velho tinha mais ou menos a mesma estatura do assassino, mas ele era descrito pelas testemunhas como tendo um corpo maior, mais forte. Ele não foi descrito como gordo, apenas mais forte. O apelido de Motorista veio porque muitas testemunhas viram que ele parecia ser o condutor das fugas. O primeiro ato criminoso conhecido praticado pela gangue aconteceu no dia 13 de março de 1982. Foi em uma pequena cidade belga chamada Dinant. 2 homens que aparentemente seriam o Gigante e o Velho invadiram uma pequena loja de armas vestindo roupas escuras. Eles roubam uma pequena espingarda de mão de 2 canos, calibre 10. O dono da loja deu uma boa olhada nesses 2 homens e, ao denunciar o crime para a polícia, foi o primeiro a dar suas descrições. Quase 2 meses depois, no dia 10 de maio, um homem estava estacionando seu carro, que era um Austin Allegro, na zona sul de Bruxelas. Ele foi abordado por 2 homens de sotaque francês e, mais uma vez, acredita-se que eram o Gigante e o Velho, pelas descrições dadas pelo motorista. Os homens estavam com revólveres de cano longo e acabaram roubando o carro esportivo. Mas, pro azar deles, o carro estava funcionando mal e com pouca gasolina. Logo na manhã seguinte, o carro é encontrado a 20 km a sudoeste de onde foi roubado, na região de Lembeek. Aparentemente, os bandidos largaram o carro no local e roubaram outro carro do showroom de uma loja próxima, dessa vez escolhendo o Volkswagen Santana azul. Levariam alguns meses até que a gangue atacasse novamente, e dessa vez fazendo seu primeiro ataque a um supermercado. No dia 14 de agosto, 2 homens invadiram o supermercado e o estabelecimento já estava fora do seu horário de funcionamento. Um dos homens estava usando uma balaclava, então ele ficou na porta do supermercado meio que fazendo a guarda e ele estava segurando um rifle. Já o segundo homem quebrou uma porta de vidro para conseguir entrar no supermercado que estava fechado. Então ele quebra essa porta, consegue entrar e ele leva alguns itens aleatórios como vinho, champanhe e café. A polícia foi acionada e 3 policiais foram até o local. Então quando eles chegam lá não se sabe exatamente o que aconteceu, mas os 2 homens ainda estavam lá no supermercado. Então acredita-se que houve uma troca de tiros porque um dos policiais saiu ferido.
e os ladrões conseguiram fugir no Santana Volkswagen azul que eles tinham roubado em maio. As autoridades até tentaram investigar o caso, mas eles chegaram à conclusão de que não passava de ladrões tentando roubar uns mantimentos e álcool. Acredita-se que até esse ponto, o gigante, que aparentemente era o líder do grupo, tinha participado de todos os crimes que eles cometeram até esse momento. Então, às vezes, ele cometia os crimes com o velho e, às vezes, com o assassino. Então, eles ainda não estavam cometendo os crimes juntos, e aí a polícia sabia quando era um e quando era outro pela descrição que as pessoas davam. Porém, pouco tempo depois, os três começaram a agir juntos. Então, no dia 30 de setembro, 3 homens armados invadem uma loja de armas localizada na cidade de Wavre, que fica nos arredores de Bruxelas pouco antes do meio-dia. E os 3 homens tinham descrições que batiam com a gangue de Brabante, ou os assassinos de Brabante, que eram como eles eram chamados. Ao invadirem a loja, eles obrigaram o dono e os clientes a deitarem no chão, e quando os reféns faziam algo que os criminosos consideravam devagar, eles eram espancados. A gangue roubou pistolas, 5 rifles, submetralhadoras, totalizando o roubo de 15 armas de fogo, e eles também levaram munição para essas armas. Tinha um policial que estava patrulhando numa região próxima, então ele foi chamado para ir no local, e ele não imaginava que se tratavam de ladrões experientes, então ele chegou lá sozinho e acabou sendo morto por eles, que fugiram no Volkswagen azul. Quando a notícia chegou para escalões mais altos da polícia, a gendarmeria preparou uma interceptação dos criminosos que estariam fugindo na direção de Bruxelas. Eles utilizaram veículos para bloquear as rotas de fuga, os bandidos não se intimidaram e jogaram o Santana azul para cima do carro da gendarmeria. Assim que o carro bateu, eles saíram do veículo e começaram a atirar. Os oficiais da gendarmeria não estavam preparados para lidar com bandidos tão experientes que pareciam ter treinamento militar. 2 deles acabaram feridos no conflito, mas felizmente ninguém morreu. Os 3 criminosos conseguiram fugir no Santana azul, que agora estava soltando fumaça por conta dos tiros. Mais tarde, o carro foi encontrado em uma floresta, então os bandidos usaram gasolina para incendiar o carro. Dessa forma, eles conseguiram acabar com todas as evidências. Quando a polícia estava investigando o assalto à loja de armas, eles chegaram à conclusão que esses 3 criminosos eram muito experientes porque eles roubaram armas bem específicas e eles também sabiam exatamente onde eles encontrariam munições para essas armas. E aí o próximo crime que seria ligado aos assassinos de Brabante não tem nada a ver com os primeiros. No dia 23 de dezembro de 1982, um homem chamado Mark van de Eyden foi até o castelo de Bircel, em Bruxelas, para buscar o seu pai José, que trabalhava como zelador. O Mark trabalhava no mesmo local como cozinheiro do restaurante e foi ele quem indicou o pai dele para o trabalho de zelador. O seu pai serviu na Guerra Civil Espanhola anos antes e antes de trabalhar no castelo, ele também tinha trabalhado como taxista. Então o Mark chegou no local com a esposa e os filhos dentro do carro para buscar o seu pai, porque eles iriam fazer algumas compras de Natal juntos. O seu pai José era extremamente pontual, então ele sempre esperava o filho dele sentado na varanda da frente do local. Então o Mark chega lá, seu pai não estava onde ele sempre ficava, ele buzina algumas vezes, mas ele não aparece. O Mark começou a estranhar a situação, então ele decidiu entrar no local, já que ele tinha uma chave que abria a porta principal. Então ele entrou e foi direto onde ficava o quarto do pai dele, bateu na porta, mas ninguém abriu. Então ele decide entrar no carro e ele encontra o seu pai nu, amarrado e deitado do lado direito da cama. Os seus pulsos estavam amarrados com um cachecol, então imediatamente o Mark liga para a polícia. Os investigadores determinaram que o José havia sido morto horas antes do filho chegar no local. Ao todo, ele levou 7 tiros na cabeça. Aparentemente, alguns itens específicos foram roubados, que incluíam champanhe, café e vinho novamente. As autoridades começaram a pensar quem poderia ter assassinado José de forma tão fria. O José era um homem ligado a grupos ativistas e, aparentemente, segundo rumores, estaria envolvido em grupos ativistas de extrema-direita, que supostamente tinham ideais de supremacia branca. Isso alimentaria algumas teorias que surgiriam nos anos seguintes. Esses rumores começaram quando foi revelado que o José teria lutado ao lado de Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. Francisco Franco era um ditador que conquistou o apoio de Adolf Hitler e Benito Mussolini durante essa guerra. Teorias de que José teria sido torturado surgiram, alegando que foram torturas brutais, que ele teria sido crucificado e espancado até a morte, mas isso não apareceu na primeira autópsia e nem na segunda, publicada anos depois, em 2007, baseadas em fotos e anotações da autópsia original. Entretanto, o filho do José, o Mark, a primeira pessoa a ver o seu corpo, diria em entrevistas que se lembra de ver ferimentos no corpo do pai, tais como hematomas na cabeça e queimaduras de cigarro no peito.
A morte do José é um grande mistério do caso que não foi resolvido. O Mark demonstra grande descontentamento com a polícia porque aparentemente grande parte das provas e objetos recolhidos na casa do seu pai simplesmente desapareceram. Os rumores de tortura e de que José participava de grupos extremistas permanecem sendo apenas rumores. Ao final de 1982, a fama dos assassinos de Brabante crescia no país. Até ali, eles teriam feito 2 vítimas fatais e outras diversas pessoas teriam ficado feridas em conflitos com os criminosos. No dia 12 de janeiro de 1983, a polícia descobre um novo corpo. Nesse dia, eles foram revistar uma Mercedes 220 preta que estava estacionada numa beira de estrada, e aí alguns vizinhos acharam um pouco esquisito e decidiram ligar para a polícia. Os vizinhos acharam suspeito porque aquele veículo nunca tinha sido visto ali, e ele também parecia estar arrumado e limpo demais para estar no local. O carro também parecia um táxi, mas estava sem a placa de identificação. Ao abrir o porta-malas, a polícia encontra o corpo do motorista. Seu nome era Angelo Constantin, de 58 anos, e parecia que o corpo já estava ali há alguns dias. Ele teria desaparecido no dia 8, quando ele trabalhou algumas horas a mais, porque ele não tinha feito o valor que ele precisava. Ele foi para a região de Bergens, local conhecido como Mons, que fica para fora da Bélgica. Para os investigadores, ele teria sido morto entre a noite do dia 8 e a madrugada do dia 9. Aparentemente, ele foi morto no banco de trás do carro, levando vários tiros na nuca. O corpo foi colocado no porta-malas do carro e a plaquinha de táxi de Bruxelas foi retirada e colocada junto ao corpo. E a parte mais doida é que o carro teria sido utilizado 2 dias depois que isso aconteceu, com o corpo dele dentro do porta-malas. Na época, começaram a surgir alguns rumores de que o corpo dele também tinha alguns sinais de tortura, assim como o corpo do José, mas isso não foi confirmado oficialmente. Teorias e especulações pareciam ligar o Angelo a gangsters libaneses, que estariam envolvidos no roubo de automóveis e tráfico de drogas. Mas a única coisa que ligava as mortes do Angelo e do José era que, em algum ponto da vida deles, os dois trabalharam como motoristas de táxi. Então, assim, apesar da ligação do José com grupos extremistas e a ligação do Angelo com gangsters libaneses serem apenas rumores, essas foram as linhas de investigação que a polícia seguiu. Naquela época, a polícia enfrentava o surgimento de alguns grupos terroristas no país, então eles não sabiam a quem atribuir os crimes. Eles só souberam que os autores desses assassinatos foram os assassinos de Brabante, anos depois, quando eles já tinham parado de atuar, em 1986, quando as armas deles foram recuperadas. No dia 11 de fevereiro de 1983, a gangue ataca novamente às 7 horas da noite. O local escolhido foi um supermercado na cidade de Genval, localizado no extremo sudoeste da região metropolitana de Bruxelas. Então tinha uma mulher que estava chegando no local para trabalhar e ela é abordada por um dos bandidos que estava usando uma máscara de esqui e roupas pretas. Imediatamente ele exige que a mulher leve ele para o escritório onde o dinheiro é guardado. Um segundo bandido vai junto e ele é claramente mais agressivo e começa a colocar todo o dinheiro em sacos plásticos. Já o terceiro homem entra no supermercado ficando mais próximo da porta e ele começa a ameaçar os clientes e também os funcionários, mandando todo mundo deitar no chão. Ao pegarem todo o dinheiro, os 2 bandidos se juntam ao terceiro que estava aguardando na porta. Depois, eles dão tiros de advertência acertando prateleiras e janelas. As pessoas se protegem e ninguém sai gravemente ferido. Ao todo, eles levaram cerca de 600 mil francos belgas, o que daria em torno de 83 a 111 mil reais. As testemunhas não deram novas informações para a polícia, eles apenas descreveram os 3 homens que claramente eram os assassinos de Brabante. Durante a fuga dos 3, eles acertaram um tiro em um Audi 100 que estava no estacionamento do supermercado. 3 dias depois, no dia 14, uma mulher que morava próxima de Waterloo chega em sua casa e aí ela estaciona o carro dela, que era um Volkswagen Golf cinza, na entrada da casa. Ela já tinha percebido que tinha um carro de cor escura seguindo ela, então logo que ela sai do seu carro, ela tenta entrar rápido em casa. Esse carro que estava seguindo ela aparece e para de forma abrupta, logo sai um homem do carro apontando uma arma para ela. Ele estava sem máscara e ela descreve que ele teria cerca de 1,80 de altura, cabelos escuros. Ele estava em boa forma e ele tinha um forte sotaque francês. Imediatamente ele exige que ela entregue as chaves do carro para ele, então ela entrega, ele entra no carro dela e foge roubando o carro. Aparentemente, no carro escuro, que foi o carro que ela viu que estava seguindo ela, tinha apenas uma pessoa dentro, só um motorista, que ela não conseguiu ver quem era. Então, nesse momento que o homem sai, roubando o carro dela, o outro carro sai junto. E aí, nos meses seguintes, esse Volkswagen Golf cinza apareceria várias vezes. No dia 22 de fevereiro, 11 dias depois do assalto no supermercado, os assassinos de Brabante roubam aquele mesmo Audi 100 que eles tinham dado um tiro, que era o carro que estava estacionado no estacionamento. O carro estava na garagem de um mecânico porque ele tinha sofrido alguns danos, então ele precisava de reparo. De alguma forma, os 3 conseguiram rastrear esse carro, esse carro específico que eles tinham dado um tiro, conseguiram rastrear, invadiram o local, acharam as chaves e roubaram o carro.
Quando a polícia ficou sabendo sobre esse roubo, eles já tinham fugido há muito tempo. O carro foi encontrado pouco tempo depois, no dia 3 de março, então não se sabe por que a gangue decidiu roubar esse carro em específico, já que eles não usaram ele em nenhum crime. Mas antes disso acontecer, antes do carro ser encontrado, a gangue atacaria outro supermercado ainda no final de fevereiro. Então seria um supermercado na mesma rede do último que eles assaltaram, que chama Delhaize, mas dessa vez seria em uma outra cidade chamada Uccle, que fica mais ou menos no meio do caminho entre Waterloo e Bruxelas. Então eles chegam no local com o Golf cinza e o motorista permanece dentro do veículo. O segundo homem entra no supermercado com 2 armas, ele dá alguns tiros de advertência, mandando todo mundo deitar no chão. Já o terceiro carregava um bastão e ele entrou no supermercado já indo em direção ao escritório do gerente, e ele pegou um dos funcionários para ir com ele. Esse terceiro funcionário não conseguiu abrir o cofre, então esse bandido que estava com ele ficou muito bravo, quebrou um telefone que tinha no local. Mas logo depois, outro funcionário entra nesse escritório, consegue abrir o cofre e aí ele começa a roubar todo o dinheiro e colocar em sacos plásticos. O segundo homem, o que ficava de guarda na frente do supermercado, viu um jovem correndo na parte de fora, indo em direção a um posto de gasolina. Então ele começa a atirar, pelo menos um dos tiros acerta no jovem, que cai no chão, mas felizmente ele sobreviveu. Depois de pegar todo o dinheiro, os dois voltam pro carro e eles fogem do local, indo em direção ao Waterloo. E aí, indo pro dia 3, que foi o dia que o Audi foi encontrado, os assassinos de Brabante assaltaram outro supermercado. Dessa vez foi um supermercado Colruyt, que fica nos arredores de Hale, que fica a oeste de Waterloo. Era por volta das 7h30 da noite e os 3 bandidos participaram desse assalto. Então esse roubo seguiu o mesmo padrão do último. Um dos bandidos ficou guardando, na porta do local e mandando todo mundo ficar no chão e dando tiros de advertência. E aí os outros 2 foram até o escritório com um dos funcionários para conseguir abrir o cofre e roubar o dinheiro. Só que dessa vez eles assassinaram o gerente do local com um tiro na cabeça. E também um dos clientes teria sido ferido pelos tiros de advertência. Eles conseguiram roubar cerca de $30 mil, o que seria mais ou menos R$167 mil. E aí, antes de fugirem no Golf, eles deram mais alguns tiros de advertência que, por sorte, não feriram ninguém. Nesse ponto, já haviam 4 vítimas fatais dos assassinos de Brabante e a polícia não fazia ideia quem eram esses homens. Nos meses seguintes, a gangue desaparece por um tempo sem cometer nenhum crime. Supostamente, uma loja de ferragens em Bruxelas teria sido assaltada por eles na metade do mês de maio. Aparentemente, alguns alicates de maçaricos de corte foram roubados do local. Especula-se que os assassinos de Brabante tenham cometido o crime, mesmo que isso não seja comprovado. No dia 8 de junho, eles roubariam um Saab 900 Turbo cinza escuro de uma oficina de carros localizada em Braine-l'Alleud. Um deles conseguiu acesso pelo teto e liberou a entrada dos outros 2 pela porta lateral. Fugindo com o carro, um dos bandidos decidiu atacar um cachorro em seu canil e atirou em um pastor alemão que foi encontrado na manhã seguinte. O cachorro não apresentava perigo para os criminosos e mesmo assim foi morto. Eles agiriam novamente poucos meses depois, em 10 de setembro de 1983. Dessa vez, eles invadiram uma fábrica de uma empresa textil chamada Woutok van Landegem. Normalmente, a empresa produzia velas para barcos ou produtos semelhantes, mas quando foi invadida pelos bandidos, estava fabricando coletes à prova de balas para policiais, por conta de uma parceria secreta que eles tinham com a polícia belga. Até hoje, não se sabe como a gangue tinha essa informação, mas eles resolveram invadir o local no meio da noite, usando alicates e maçaricos de corte que supostamente teriam sido roubados em maio. Eles conseguiram entrar na fábrica. O que eles não esperavam é que teria um guarda noturno no local e, além dele, a esposa dele também estava lá. O guarda levou 4 tiros na cabeça e faleceu, e sua esposa teve ferimentos graves, mas sobreviveu. Os vizinhos escutaram os tiros e chamaram a polícia. Os bandidos perceberam uma movimentação nos vizinhos e algumas pessoas tentando observar o que eles estavam fazendo pelas janelas. Então eles atiram algumas vezes nas laterais das casas, meio que uns tiros de advertência para as pessoas pararem de ficar olhando pela janela. Ninguém foi ferido e eles conseguiram roubar 7 coletes à prova de balas. Nesse ponto da investigação, a polícia começou a acreditar que esses bandidos poderiam ter algum tipo de conhecimento interno da polícia para conseguir essas informações. Eles também pareciam ter algum tipo de treinamento militar, e o fato deles saberem que estava sendo produzido esses coletes lá, uma coisa que ninguém sabia, levantou muitas suspeitas. Cerca de uma semana depois, à 1h30 da manhã, os assassinos de Brabante assaltam outro supermercado. Como era de madrugada, o local estava fechado, eles usaram um maçarico de corte para conseguir entrar. Um casal que estava abastecendo sua Mercedes branca no posto de gasolina do supermercado não fazia ideia do que estava acontecendo lá dentro. De alguma forma, os bandidos viram eles lá e não se sabe como, o que aconteceu, eles conseguiram levar eles para dentro e os seus corpos foram encontrados posteriormente. A polícia foi chamada e quando eles chegaram no local, houve uma troca de tiros. Um dos policiais foi morto no local e o outro teve ferimentos graves e os bandidos conseguiram roubar suas armas e fugir.
Os bandidos fugiram no carro turbo que eles tinham roubado em julho e também levaram a Mercedes do casal que estava abastecendo no posto. Quando a polícia ficou sabendo desse outro assalto, eles já começaram a suspeitar que eram os assassinos de Brabante. Quando eles ficaram sabendo que um dos policiais morreu no local, eles começaram a fechar os principais pontos para meio que tentar interceptar a gangue. Rapidamente a localização deles foi descoberta e a polícia tentou bloquear a entrada com uma viatura. O Mercedes estava na frente sendo dirigido pelo gigante que para o carro, desce e começa a atirar contra a polícia. Os outros 2 bandidos estavam no carro turbo e começaram a atirar também. Recuando a viatura, os policiais conseguiram escapar. Depois disso, o gigante entrou no carro junto com os outros 2 e eles fugiram do local, abandonando a Mercedes lá, que aí a polícia ia identificar como sendo a Mercedes do casal que foi morto dentro do supermercado. Pouco tempo depois, a polícia encontraria o carro turbo dos bandidos que foi abandonado em um beco com um pneu furado. Os investigadores conseguiram recuperar algumas impressões digitais desse carro que eles abandonaram, só que o padrão batia com um que eles já tinham desde o começo da investigação. Muitas evidências vitais do caso simplesmente desapareciam sem explicação. Isso aconteceu mesmo depois da polícia descobrir a gravidade dos crimes dessa gangue. E essas impressões digitais que foram coletadas nesse último carro, no turbo, posteriormente não foram encontradas nos arquivos do caso. Isso também alimentaria a teoria de que os assassinos de Brabante teriam algum tipo de conexão interna ali dentro da polícia. No dia 2 de outubro de 1983, por volta da 1 da manhã, um homem chamado Jacques Van Camp, que era proprietário e administrava um restaurante que ficava na cidade de Oren, ele estava saindo do local com 2 funcionários. Um homem armado simplesmente surge da escuridão e vai em direção a eles e logo depois um segundo homem aparece. O primeiro homem levou os 2 funcionários como reféns para dentro do restaurante, enquanto o segundo ficou na parte de fora com o proprietário, meio que mantendo ele como refém. Tinham outros funcionários dentro do restaurante, então o homem que entrou no restaurante reúne todos eles, ao todo eram 7 funcionários. Ele ordenou que eles deitassem no chão e exigiu a chave de 2 carros que estavam no estacionamento. Tinha uma Porsche e um Alfa Romeo. Como os funcionários estavam demorando um pouco para entregar a chave para ele dá um tiro de advertência para eles serem mais rápidos. Ao mesmo tempo, ele foi juntando todo o dinheiro que ele conseguiu ali dentro do restaurante e aí os funcionários escutam tiros vindo de fora. E aí o criminoso que estava dentro do restaurante sai para encontrar com o que estava fora e aí os funcionários começam a ouvir meio que uma discussão entre eles em uma língua que eles não conseguem distinguir. Mais tiros são disparados e aí ao invés de levar o carro que... No caso, o bandido já tinha pedido aqueles 2 modelos, ele tava com as chaves, eles decidem levar um outro carro, que era um Golf, que tava lá, um Golf vermelho, que pertencia à filha do Jacques, do dono do restaurante. Eles fogem rapidamente do local e aí os funcionários saem do restaurante e encontram o Jacques morto, com vários tiros na cabeça. Por alguma razão, além de não terem levado os carros que eles tinham pedido as chaves, os bandidos atiraram nos pneus desses 2 carros e de um outro carro também que estava no estacionamento. No dia 7 de outubro, eles invadem outro supermercado na área de Birceu. Eles chegam no local com um Golf GTI preto, que aparentemente era o mesmo carro que eles tinham acabado de roubar, que era vermelho, então eles pintaram de preto e trocaram a placa. Ao saírem do carro, eles rapidamente escolhem um refém, que era um homem que já estava no local. Eles pressionam uma arma no pescoço do homem e entram no supermercado. O gerente se aproxima dos bandidos para tentar lidar ali com a situação e ele é morto a tiros. Outro funcionário também leva alguns tiros, mas ele sobrevive. O gigante fica próximo da porta da frente, segurando o homem como refém e mantendo a arma no pescoço dele. Ele ordena que uma das caixas pegue todo o dinheiro de todos os caixas do supermercado e coloque dentro de um saco plástico. Então, ele ordena que apenas essa caixa se mexa, o resto todo mundo tinha que ficar deitado no chão. Enquanto isso, o velho e o assassino vão até os fundos da loja. O velho fica de guarda e o assassino, que não estava portando uma arma, mas sim um machado de cabo longo, vai até o cofre para abri-lo e pegar todo o dinheiro. Segundo testemunhas, o velho teria uma tatuagem no antebraço. Eles fogem levando outros $30 mil e deixando para trás mais uma morte e outros 3 feridos. Foi nesse ataque que uma das testemunhas deu um detalhe a mais para a polícia sobre o gigante, porque ela conseguiu identificar uma grande marca de nascença na lateral do seu pescoço. Outro fator importante observado nesses assaltos, supermercados, era o fato de que eles sempre costumavam roubar vinhos, champanhes, cafés, chás, assim como fizeram desde o primeiro. O próximo ataque dos assassinos de Brabante seria similar ao que ocorreu com o José e com o Angelo, algo sem explicação que a polícia não sabia qual seria o motivo. No dia 1º de dezembro, a família Sismuzik, que morava na cidade de Anderleus, estava tendo um dia normal. O Jean, que é o patriarca da família, tinha uma joalheria anexa à sua residência, local que ele chamava de oficina. Ele e sua esposa estavam no andar de baixo da casa e as 2 filhas estavam no andar de cima. Por volta das 6h30, as meninas escutaram tiros que pareciam ter vindo da oficina do pai.
A filha mais nova fica no andar de cima enquanto a mais velha desce as escadas para ver o que estava acontecendo. Ao descer, ela vê um homem completamente desconhecido deitado no chão da sala gritando para um cúmplice em francês para que ele atirasse no Jean. O cúmplice estava em uma porta que dava para a oficina do Jean e o Jean estava do lado oposto na cozinha segurando a própria pistola. Antes de ver o tiroteio em si, a jovem sobe correndo as escadas. Pouco depois, escuta mais tiros. Em seguida, a campainha toca. Ao descerem, os bandidos já haviam ido embora há um tempo. A Marie, que é a mãe das meninas, estava morta na sala. Ela levou vários tiros nas pernas, no peito e na cabeça. Para a polícia, ela teria sido morta primeiro. A teoria era de que os bandidos teriam aparecido no local como clientes e, ao serem recebidos pela mulher, já atiraram, chamando a atenção do Jean. O corpo dele estava na oficina, mas não foram divulgados muitos detalhes sobre como ou por que ele foi para lá. Muitos se questionaram sobre o Jean ter uma arma e estar pronto para se defender, e há especulações de que ele já tinha sido assaltado antes e comprou uma arma justamente para ter algum tipo de defesa. A arma dele foi roubada da casa e não foi recuperada. Eles teriam roubado o valor de $3.500 em joias e dinheiro. O carro de fuga daquele dia foi o Volkswagen Golf GTI, que foi encontrado a 3 km de distância pela polícia, completamente incendiado. O carro estava sem seus marcadores identificáveis e teria sido modificado. Aparentemente, os criminosos tinham algum tipo de conhecimento mecânico. Desde que eles começaram os crimes até o dia 1º de dezembro de 83, os assassinos de Brabant realizaram 16 ataques. Mas depois desse último ataque à joalheria e durante todo o ano de 84, não houveram ataques conhecidos da gangue. Nesse período, as investigações não pararam e, na tentativa de rastrear as armas usadas pelos criminosos, a polícia chegou até um homem chamado Juan Mendes, apelidado de Tony por pessoas próximas. Ele era engenheiro e trabalhava como gerente de vendas na Fabrique Nationale, que era uma grande empresa fabricante europeia de armas. A empresa ficava localizada em Herstal, perto da fronteira com a Alemanha, e tinha ligações com marcas de armas de fogo como Browning e Winchester. Juan nasceu na Espanha e se mudou para a Bélgica na década de 50. Ele era o contato da empresa para a América Latina. Ele frequentemente cooperava com agências de defesa de órgãos governamentais e possuía um grande acervo pessoal de armas, sendo uma espécie de colecionador. No dia 15 de maio de 1985, enquanto ele estava no trabalho, grande parte do seu arsenal de armas foi roubado. Aparentemente, o Juan tinha ligações com organizações de extrema-direita que acreditavam na supremacia branca, então ele ficou cauteloso com seus associados depois que isso aconteceu. Ele avisa imediatamente a polícia sobre o roubo e diz também que ele tem suas próprias suspeitas de quem seria o autor do crime. A polícia não parecia estar avançando da forma como ele queria, então ele decide deixar suas suspeitas públicas. Ele conta que ele acreditava que quem tinha roubado suas armas era um amigo chamado Madani Bolholt, que era um ex-policial. Ele trabalhava na Gendarmeria no ramo especial de investigação da Polícia do Estado. Enquanto trabalhava na polícia, ele e seu parceiro Robert Bejer costumavam se envolver em atividades ilegais. Eles ultrapassavam os limites da linha ética para conseguir conquistar os seus objetivos e, além disso, possuíam uma grande rede de informantes. Em 1983, não muito depois de começar a onda de crimes dos assassinos de Brabant, o Madani e o seu parceiro Robert deixam a polícia para abrir a própria empresa de investigação particular. O setor privado tinha menos regulamentações, então eles conseguiam ir além nas investigações. Mesmo depois de sair da polícia, eles mantiveram sua rede de informantes. Fisicamente, os dois têm semelhanças com o que foi descrito, sobre as características físicas dos assassinos de Brabant. O Robert era muito alto, tinha cabelos castanhos, que dependendo da luz eram mais claros ou mais escuros, e já o Madani tinha características que lembravam o assassino. O Madani se tornou o alvo das suspeitas do Juan porque ele conhecia a sua agenda de trabalho, então ele sabia que naquele momento ele não estaria em casa. O Madani era também uma das poucas pessoas que tinha conhecimento sobre a coleção de armas do Juan. As suas suspeitas não foram comprovadas pela polícia em um primeiro momento e permaneceriam nos anos seguintes. Em 22 de setembro de 1985, os assassinos de Brabant ressurgem. Eles invadem o centro de distribuição da Volkswagen e roubam um Golf GTI, então eles claramente gostavam muito desse carro específico. Tanto a invasão quanto a fuga deles aconteceu sem maiores problemas, ou seja, não tiveram feridos e nem mortos no local. Poucos dias depois, no dia 27, às 8h15, eles estacionam o Golf deles próximo de um restaurante italiano chamado De Pietro, que ficava ao lado de um supermercado Del Reise. Os três saem do veículo e vem um grupo de crianças brincando, então quando as crianças percebem a presença deles, elas fogem, mas um deles consegue pegar uma das crianças, e aí ele pressiona o cano de uma arma nas costelas da criança e faz ela de refém. Já os outros dois clientes conseguiram fugir em segurança, e aí eles entram no mercado ainda com aquela criança, como refém, mandam todo mundo deitar, dão alguns tiros de advertência. Uma pessoa dentro do mercado demora um pouco para obedecer e para deitar e leva um tiro, mas sobrevive.
E aí eles seguem aquele mesmo padrão, onde um deles fica meio que cuidando ali da porta, e aí o outro manda uma das caixas pegar todo o dinheiro das caixas, e o terceiro vai com o gerente pra tentar chegar no cofre do supermercado pra roubar o dinheiro do cofre. Só que esse escritório do gerente ficava separado do mercado por um pequeno beco. Ao chegar no escritório, o gerente disse que não seria possível abrir o cofre. Como tinha um pouco de dinheiro solto por ali, o bandido manda ele colocar todo aquele dinheiro dentro de um saco plástico. Enquanto eles estão voltando pro mercado, esse mesmo bandido vê um cliente passando, atira nele, mas nos registros não dizem se essa pessoa sobreviveu ou não. E aí, depois de ter feito tudo isso, quando eles estavam já pra sair do supermercado, eles ainda estavam levando a criança com eles, porque eles queriam levar a criança de refém junto. E aí, quando eles estavam se preparando pra fazer a fuga, eles avistam uma van branca entrando no estacionamento do supermercado, e aí eles param e vão atrás dessa van só pra atirar nela. O motorista da van foi atingido e morreu. O filho dele estava no banco de trás, mas ele sobreviveu. Depois disso, eles soltam a criança que eles estavam segurando durante todo o tempo, mantendo de refém, entram no Golf e fogem. Eles roubaram cerca de $20 mil. As testemunhas desse assalto disseram que eles pareciam completamente sem noção. E eles disseram que o assassinato das pessoas inocentes se assemelhava à execução em estilo militar. Mas parecia que a gangue ainda não estava satisfeita, então eles atacaram novamente no mesmo dia. Eles atacam outro supermercado que ficava a 20 km de distância desse último que eles tinham atacado. Eles estacionam no local, os três saem do carro e aí eles se escondem em arbustos e avistam algumas crianças. Sem motivo algum, eles não pegam nenhuma das crianças como reféns, mas atiram em uma delas que morre no local. As outras duas crianças que estavam lá conseguem fugir. Rapidamente eles encontram um refém, entram na loja e começam a causar aquele pânico que eles tinham feito no ataque anterior. Um dos homens fica na entrada com um refém, enquanto os outros dois tentam roubar o dinheiro da loja. Então eles vão até os fundos e, além do dinheiro, eles roubam também o cofre do supermercado. Uma coisa que eles faziam era sempre ficar dando tiros de advertência para que as pessoas imediatamente obedecessem, e sempre que qualquer pessoa se mexia, eles atiravam. Então, não interessava o que a pessoa estava fazendo, se ela mexia só um pouquinho, eles atiravam. Então, muitas pessoas acabavam ficando feridas por conta dessas balas que acabavam ricocheteando. Enquanto eles estavam saindo do supermercado para fazer a fuga, um carro estava entrando no estacionamento e eles atiram nesse carro. O motorista consegue se salvar saindo pela porta do passageiro, e aí um dos clientes que estava dentro do supermercado, ele estava completamente em pânico, ele sai correndo. Ele é cercado por um dos atiradores e é morto com 3 tiros a queima-roupa. Antes de entrarem no carro para fazer a fuga, eles atiram no refém que eles mantiveram durante aquele assalto. Ele morre no local e aí eles fogem indo em direção a Bruxelas. Esses 2 ataques juntos resultaram em $80 mil roubados, 8 mortes e 3 sobreviventes feridos. 2 das teorias que a polícia tinha em relação aos assassinos de Brabant se confirmaram naquela noite. A primeira era que eles eram muito gananciosos e a segunda era que eles gostavam de criar o pânico em suas vítimas, bem como instaurar o medo e o terror. Naquele momento, a população belga já estava completamente traumatizada e até evitava ao máximo ir a supermercados. Para dar mais segurança à população, a polícia resolveu agir e monitorar os supermercados. Era o que estava acontecendo na cidade de Aalst, a noroeste de Bruxelas. Policiais iam aos supermercados de hora em hora para verificar o bem-estar do local. No dia 9 de novembro, uma testemunha observaria um comportamento estranho. A testemunha era um homem que abastecia o seu carro no posto do outro lado da rua de um supermercado da Alreise, na cidade de Aalst. Ele repara que um Volkswagen estaciona na bomba ao lado da dele. O estranho era que o motorista desse carro parecia estar apenas fingindo que estava abastecendo, porque sua atenção parecia estar completamente voltada para o supermercado. Com base nesse testemunho, a polícia criaria a teoria de que esse homem era um dos assassinos de Brabant e que ele estava observando a rotina policial. No mesmo dia, outro homem avista um Volkswagen Golf com 3 homens suspeitos dentro. Esse homem observou que o veículo parecia ter sido modificado e que parecia haver um quarto homem dentro do carro deitado no banco de trás. Quando os homens do carro repararam que eles estavam sendo observados, olharam para ele em conjunto e a testemunha desviou o olhar. Mais tarde, ainda no dia 9, perto das 7h30 da noite, 2 policiais estão finalizando o monitoramento de um supermercado em Delhaize. Enquanto os policiais saíam do estacionamento, o Volkswagen Golf entrava pelo lado oposto. Os 3 bandidos vestiam roupas pretas e máscaras de carnaval, carregando rifles e outras armas de fogo. Assim que pisaram no supermercado, eles começaram a atirar. Nos próximos 5 minutos, eles provocavam e gritavam com reféns. Ao longo do ataque, os homens sorriam e riam, em particular o assassino, que as pessoas descreviam que parecia realmente estar se divertindo. A primeira vítima alvejada nesse ataque levou 3 tiros na cabeça. Outro homem e sua filha são executados dentro do carro enquanto se preparavam para fugir. Eles também matam uma família que tinha o pai, a mãe e a filha que estavam implorando por misericórdia.
Apenas o irmão dela sobrevive mesmo tendo sido atingido. A unidade de polícia que havia acabado de sair do local retornou assim que ouviu o chamado de assalto, mas assim que ficaram sabendo sobre os disparos, a polícia enviou todas as unidades disponíveis a esse supermercado. Os assassinos começaram a voltar para o carro enquanto a polícia entrava no estacionamento. O gigante ficou para fora do veículo e caminhou lentamente ao seu lado em direção ao carro da polícia. Ele usou sua arma de choque, que dispara uma munição não letal ou menos letal, e disparou bolas de chumbo de 32 gramas contra a viatura policial. O gigante entra no carro e eles partem em direção a Ninove. Um dos policiais que atendeu ao chamado era o Ed Nevins e ele afirma que disparou pelo menos 3 ou 4 tiros no carro dos assassinos durante a fuga. Ele ainda afirma que acertou pelo menos um tiro no gigante. Isso não é completamente comprovado, mas estaria ligado a algumas teorias sobre o caso. A polícia teria conseguido perseguir os criminosos por um tempo, mas eventualmente perderam eles de vista, e ao vasculharem a cena do crime perceberam que 7 pessoas haviam sido mortas e outras 8 feridas. Uma das vítimas feridas morreu mais tarde no hospital, passando para 8 o número total de vítimas fatais. Dessa vez, eles levaram cerca de $25 mil. Em números totais, durante os anos que eles atuaram, eles fizeram 28 vítimas fatais e feriram outras 40. Nesse ponto, a população estava com medo, mas também muito revoltada com as autoridades. Porque mesmo com diversos retratos falados, com o caso sendo amplamente divulgado pela mídia e com uma grande quantidade de ataques sendo investigados, a polícia parecia continuar não fazendo ideia de quem esses homens eram. O ataque do dia 9 de novembro foi o último ataque conhecido da gangue. Entre o final daquela noite e o início da manhã do dia 10, o carro dos criminosos foi visto na área conhecida como Halcieri. É uma área próxima a um rio com bastante mata e poucas pessoas. Uma testemunha que permaneceu anônima teria visto o Volkswagen Golf na beira da estrada, e essa mesma testemunha teria visto também um grande corpo caído no chão ao lado do veículo. A testemunha descreveu que essa pessoa parecia gravemente ferida ou até mesmo morta. Parado próximo ao corpo havia um homem mais velho e havia outra pessoa dentro do carro. Por conta dessa descrição, acredita-se que o corpo no chão poderia ser o gigante e o outro homem mais velho seria o próprio velho. Anos depois, testes forenses feitos nesse local específico determinaram que uma arma havia sido disparada ali. Essa informação é bastante generalista, mas corrobora com o pensamento da polícia de que o gigante, que estaria ferido, possa ter sido morto no local como uma espécie de eutanásia. Outra possibilidade seria de que um deles ficou muito indisciplinado e acabou sendo assassinado. E o carro que os bandidos estavam usando, que era um Golf GTI, foi encontrado no dia 11 de novembro, na mata próxima de onde os homens haviam sido avistados aparentemente. Assim como os outros carros roubados, esse também foi queimado, então dessa forma eles conseguiam acabar com todas as evidências. Uma outra testemunha foi mais tarde na polícia para falar que teria visto alguns homens no cais local, onde rebocavam os barcos para o rio e que eram pelo menos 2 homens, que foram vistos no local um tempo depois do ataque do dia 9, e essa pessoa também disse que viu eles jogando algumas armas dentro de um saco e depois atirando esse saco no rio. Essa informação foi confirmada no ano seguinte, em 1986, quando a polícia procurou pelas armas e realmente as encontrou no rio. De certa forma, isso traria mais credibilidade para a teoria de que o líder do grupo teria morrido, então os outros 2 desistiram de continuar com os crimes. Independente de eles terem parado de cometer os crimes, a investigação para tentar descobrir a identidade desses homens continuava. Existem algumas teorias de que os assassinos de Brabant poderiam estar envolvidos com organizações extremistas de direita, como os Westland New Post, o Vlaams Blok, um partido político, e até mesmo os Células Combatentes Comunistas, que abreviava CCC. Essas teorias consideravam alguns detalhes e excluíam outros. Por exemplo, a teoria que incluiu o CCC alega que os assassinos de Brabant se cansaram de atacar supermercados e em 1984, enquanto estiveram ausentes dos seus crimes, o CCC começou a bombardear prédios corporativos e relacionados ao governo. Porém, o que essa teoria ignora é o fato de que CCC queria perturbar o governo e não fazer vítimas. Por isso, eles sempre avisavam os alvos que o prédio seria bombardeado para que as pessoas pudessem fugir, e isso não se assemelhava aos assassinos de Brabant. Algo que incomodava muito a população era a forma como a polícia e os investigadores tratavam dessa investigação. A polícia da Bélgica também era bem dividida e parecia que eles não conseguiam trabalhar em conjunto. As autoridades também estavam recebendo muitas críticas por conta da negligência que eles tinham com as provas e com as evidências do caso. Existem, por exemplo, relatos de pessoas que viram alguns socorristas chutarem balas de revólver e os investigadores nem tentavam pegar essas balas e guardar como evidência. Como eu falei para vocês, muitos documentos e registros de impressões digitais também que foram coletadas simplesmente sumiram, apoiando mais uma vez que os assassinos de Brabant teriam algum tipo de conexão ali dentro da polícia. Outra coisa que aconteceu foi que um dos veículos abandonados por eles foi mandado diretamente para um ferro velho. A polícia mandou direto para lá, sem que antes eles pudessem pegar as evidências de dentro do veículo.
Teve uma vez que um policial um pouco mais experiente encontrou um cigarro usado em uma cena do crime e ele levou isso como evidência, mas ele nunca foi testado como DNA e rapidamente o caso foi considerado um beco sem saída. O promotor responsável pelo caso era o Jean de Pretre, da cidade de Nivelles, que foi onde a onda de crimes começou. Desde o início, ele era o investigador principal do caso e a principal teoria dele também desde o início era que o objetivo dos assassinos de Brabante era roubar o máximo de dinheiro que eles conseguissem. Então ele admitia que eles gostavam de amedrontar as pessoas até certo ponto, mas que o objetivo era realmente roubo. Na sua visão, eles também eram alcoólatras porque eles sempre roubavam, como eu falei pra vocês, café e vinho e champanhe. Mas alguns investigadores acreditavam que na verdade se tratava de uma gangue de terroristas. Para ele, o dinheiro roubado, as bebidas, era algo secundário porque o que eles mais queriam era realmente causar um caos. E eles acreditavam que a gangue agia por objetivos políticos. Durante o final de 1985, a polícia parecia querer ligar os assassinos a qualquer crime ou organização para acabar com o caso de vez. E eles também continuaram investigando Juan, o gerente da empresa de armas, como possível pista do caso. O Juan acreditava que pelo menos uma de suas armas havia sido usada durante os ataques de 1985, mas a polícia afirmou que isso nunca aconteceu. E mesmo suspeitando inicialmente que o seu amigo Madani tinha roubado suas armas, ele continuou mantendo contato com ele. Tem alguns rumores que dizem que na manhã do dia 7 de janeiro de 86, o Juan estava indo a caminho para encontrar o Madani. E aí, naquele mesmo dia, no período da tarde, o motorista ligou para emergência dizendo que tinha encontrado um corpo dentro de um veículo estacionado no acostamento de uma rodovia. A polícia foi até o local para verificar e o homem morto era o Juan e ele estava morto dentro do seu carro, que era um Passat. Ele tinha levado 4 tiros na cabeça e 2 no peito. Investigadores determinaram que ele teria morrido por volta das 8 horas da manhã daquele dia. O José Mendes é irmão do Juan e ele foi entrevistado durante os anos para falar um pouco sobre o irmão dele e sobre o relacionamento dele com seus associados. Primeiro que ele nega que seu irmão tivesse qualquer relação com grupos extremistas e ele alega que ele era apenas fascinado por armas de fogo e por motores de carros. De qualquer forma, o foco da polícia nessa investigação era na verdade sobre o Madani, fazendo com que a polícia descobrisse o que teria acontecido nos anos anteriores. O Madani era filho de imigrantes armênicos e ele cresceu em Bruxelas. Em 74, ele foi admitido nas suboficiais da Guarda Nacional Belga, onde conheceria seu futuro parceiro de crimes, Robert Beger. 3 anos depois, em 77, eles se juntam à Brigada Especial de Aconselhamento de Bruxelas, onde ficaram na unidade focada em atividades de drogas. Eles acabaram ficando conhecidos por quebrar as regras e ir além do permitido para atingir seus objetivos, como eu já citei. Por isso, no início dos anos 80, eles foram transferidos para um departamento menor, onde eles não causariam problemas. Mas existem rumores de que em 1981 e 82 eles se envolveram em diversos ataques. Em abril de 83, eles saem da polícia e montam sua empresa de investigação particular. Eles usavam táticas ilegais como arrombamentos e escutas telefônicas para conseguir as provas que precisavam. Eles fecharam as portas em outubro de 84 porque o Madani era um homem muito grosso e rude e ele não sabia lidar nem com os próprios clientes. Eles continuaram trabalhando juntos, se envolvendo no mercado negro junto com outro homem chamado Patrick Hamers. Muitos teorizam que eles eram os assassinos de Brabante, Robert Beger por ser alto e esguio seria o gigante e Madani seria o assassino. Em 86, depois da morte do Juan, Madani foi preso e acusado de assassinato. Ele ficou na prisão aguardando julgamento até 88, mas foi liberado quando não conseguiram provar sua culpa. Mesmo com Madani na prisão, o Robert Beger continuou trabalhando como investigador particular. Só que aí ele teve alguns problemas com a lei em 1987 e foi preso por usar grampos ilegais. Suas acusações logo foram retiradas e ao sair da prisão ele foi para a Espanha. Muitos dizem que esse seria o motivo pelo qual os assassinos de Brabante pararam com os crimes. Então, no caso, o motivo seria a prisão do Madani, que teria feito com que os demais quisessem seguir com suas vidas. Logo no ano seguinte, em setembro de 89, ambos estariam sendo procurados pela polícia novamente por encontro com um negociante de diamantes na Antuérpia. Eles não deram detalhes do que aconteceu, mas o Robert teria se ferido no encontro e Madani matou o negociante de diamantes. Eles foram identificados por 2 associados da vítima e seu filho adolescente que estavam presentes. Madani foi preso e o Robert fugiu. Ele passou por diversos países, sendo visto até mesmo no Brasil, mas foi preso na Tailândia com passaporte falso e novamente extraditado para a Bélgica. O julgamento pela morte do negociante aconteceu só em 95 e foi amplamente divulgado pela mídia. Eles foram condenados por esse assassinato e por outro ocorrido muitos anos antes, em 82, onde eles teriam matado um segurança durante um assalto à mão armada. Robert foi condenado a 14 anos e Madani a 20. Mesmo com as grandes sentenças, ambos estavam soltos apenas 5 anos depois. Robert foi solto em dezembro de 99 e logo em seguida se mudou para a Tailândia, e em 2010 ele publicou uma biografia.
Nela, ele fala sobre como trabalhou em setores de inteligência da União Soviética com foco em desestabilizar a Bélgica. Ele fala sobre crimes que cometeu com Madani, citando roubos e assassinatos, mas nunca admite envolvimento nos crimes dos assassinos de Brabante. Já o Madani foi solto em 15 de setembro de 2000 e se mudou para uma pequena cidade francesa. A essa altura, ele já estava divorciado e passou a viver sozinho, tendo um relacionamento distante com os filhos. Em novembro de 2005, ele foi encontrado morto em seu jardim. Madani foi decapitado, mas a polícia acredita que se tratou de um acidente de jardinagem. Aparentemente, ele usava uma motosserra para cortar uma árvore e acabou se matando acidentalmente. As autoridades francesas autorizaram a cremação do corpo e nenhuma amostra de DNA foi retirada antes que isso acontecesse, impedindo que investigadores do futuro pudessem ligá-lo a outros crimes. A descoberta da morte causada por eles em 82 abriria outro leque de investigações policiais, levando em consideração que foi mais ou menos no mesmo período que os assassinos de Brabante começaram a atuar, e esse assalto teria sido muito semelhante a outros crimes cometidos pela gangue. Além disso, na casa do Madani foi encontrada uma espingarda muito similar a uma usada por um dos assassinos de Brabante e também diversas informações em seu computador. Essas informações incluíam coisas sobre o assassinato do Juan e trocas de correspondências com figuras conhecidas de extrema-direita. Isso só alimentaria a teoria de que os assassinos de Brabante eram apenas um disfarce para terroristas de extrema-direita. Mas nenhuma informação posterior sobre o assunto foi divulgada. Em 2006, a polícia revelou que, na verdade, a espingarda encontrada na casa do Madani não correspondia à usada pelos assassinos de Brabante. Mas tinha uma coisa que a polícia tinha descoberto sobre ele muitos anos antes, que era um armário que ele alugava. Nesse armário foram encontradas armas que pertenciam a ele, ao Robert e também armas roubadas do Juan. Além dessas, a polícia também encontrou outras armas que haviam sido roubadas da unidade antiterrorista Brigada Diane, que aconteceu em 1981 e até então muitos especulavam que os assassinos de Brabante estariam envolvidos nisso. De qualquer forma, a polícia não divulgou mais detalhes sobre isso e aparentemente eles não quiseram investigar essas informações mais a fundo. Mesmo com muitas suspeitas e especulações, nunca foi confirmado que o Robert e o Madani de fato eram duas das 3 pessoas, dos assassinos de Brabante. E como a polícia estava sendo muito pressionada para solucionar o caso, eles dividiram a investigação em 2 partes separadas. Uma delas em Charleroi, que é um distrito de língua francesa ao sul de Bruxelas, e a outra em Dendermonde, que fica ao norte de Bruxelas, e lá eles falam holandês. A equipe do norte teria encontrado o local onde os assassinos teriam abandonado seu veículo. Em novembro de 86, eles encontraram a mala cheia de armas e munições e finalmente puderam identificar os crimes dos assassinos de Brabante, identificando as armas dos assassinatos que aparentemente não faziam sentido, que no caso eram do José em 82, do Angelo em 83 e do Jean e da Marie na segunda metade de 83. Essa descoberta fez com que a Força Tarefa do Norte fizesse uma proposta para que eles se unissem à investigação de Charleroi para que pudessem reunir os recursos e focar apenas nesse caso. Isso foi rejeitado pelos altos escalões do governo. Em 88, uma comissão parlamentar começou com o objetivo de chegar ao fundo dessa investigação, então eles começaram a publicar informações sobre o caso em diferentes veículos de comunicação. 2 anos depois, a comissão concluiu que os assassinos de Brabante provavelmente seriam membros ou ex-membros de forças de segurança, podendo ser da gendarmeria e estariam envolvidos com grupos de extrema-direita. A comissão supôs que esses grupos poderiam estar operando sob proteção política e de oficiais do alto escalão que tentavam implementar seus ideais do governo. Os investigadores de Dendermonde, liderados por Fred Trott, tentaram se concentrar em algumas figuras suspeitas. O principal suspeito que eles investigaram era Philip D. Starkley, que é filho de família cigana e que cresceu com uma vida pobre. Ele e vários dos seus irmãos acabariam se tornando criminosos. Um deles é seu irmão mais velho, Leon, que se tornou um ladrão muito famoso nos anos 70 e até recebeu o apelido de The Little Leon. No início dos anos 80, o Philip se tornou traficante de drogas. Ele se envolveu com diversos criminosos, incluindo Patrick Hammers, que também seria considerado suspeito de fazer parte da gangue em algum momento. Philip foi preso em 8 de dezembro de 1982 por roubo. Ele permaneceu preso durante o ano de 1983, então ele não poderia ter participado dos crimes iniciais dos assassinos de Brabante. De qualquer forma, mais tarde ele foge e retorna à área de Bruxelas, onde une alguns homens formando uma gangue chamada Gangue Bass Road, que comete assaltos à mão armada em veículos blindados. Essa gangue levaria a polícia a investigar uma outra pessoa de poder chamada Jean Boultot, vice-diretor de uma prisão belga em Saint-Gilles. Jean era extremamente corrupto, um homem fanático por armas que mantinha até algumas em seu carro. Ele tinha ligações com a extrema-direita e surgiram alegações de que ele participava de festas conhecidas como Pink Ballets. Ele teria contratado a gangue de Bass Road para cometer assaltos semelhantes aos dos assassinos de Brabante, e há rumores de que Jean inclusive participava junto dos assaltos.
Testemunhas alegam ter visto o Philip na época do último ataque dos assassinos de Brabante. Uma semana depois do ataque, o Jean foi preso por posse ilegal de armas de fogo e ele é liberado um mês depois e aí ele vai para Paraguai. O Philip foi preso em março de 1986 e recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Durante o tempo na prisão, ele diria várias vezes que o Jean estaria envolvido em uma conspiração de direita e que ele queria gerar o caos no país. O objetivo dele seria fazer com que a gangue de Bass Road continuasse os ataques a supermercados que os assassinos de Brabante começaram para continuar espalhando o medo. Então, assim, não há vínculos oficiais entre as duas gangues, mas existem todas essas coincidências. E aí, no final de 1990, o ministro da Justiça, Melchior Wathelet, se reuniu com investigadores e juízes de alto escalão e foi decidido que a investigação seria retirada da equipe de Dendermonde e se concentraria na equipe de Charleroi. Na época, todos ficaram perplexos porque a equipe de Dendermonde tinha feito grandes descobertas. Muitos teorizaram que eles estavam chegando muito perto de descobrir algum tipo de envolvimento de pessoas de alto escalão nessa investigação e por isso foram cortados. E aí, quem assumiu a investigação foi o Pierre Renouy, que ele era novo no caso, então ele tinha muito material para ele avaliar, então nessa altura tinha muita coisa. Então nesse ponto o dossiê do caso já tinha muitas páginas, então essa transição foi um caos. Todo o dossiê do caso estava em holandês e precisava ser traduzido para o francês e dizem que ele tinha 1 milhão de páginas, então era muita coisa. E aí dizem que foi feita essa tradução, mas que não foi uma tradução de qualidade. Em junho aconteceu a segunda comissão parlamentar para investigar os assassinos de Brabante. Até então eles não tinham grandes avanços na investigação, apenas teorias que não conseguiram se comprovar. Com isso, a comissão decidiu mudar o foco da investigação e começar a explorar possibilidades de corrupção governamental. Ao longo dos anos, teorias maiores surgiram sobre o caso. Uma delas se chama Teoria Israelense-Líbano, onde supostamente ocorre um comércio de armas entre Israel e Líbano e a Bélgica é intermediária. Essa teoria existe porque uma das vítimas dos assassinos de Brabante foi um homem chamado Leon Fine, morto em 1985. Ele levou um tiro na parte de trás da cabeça enquanto ia ao mercado comprar jornal. A teoria aponta que o roubo foi só uma desculpa para executar esse homem em específico. Leon era banqueiro e tinha ligações com bancos internacionais, supostamente operando no mercado negro. Inclusive, alegações apontam que ele estaria associado a outras vítimas dos assassinos de Brabante, que no caso era o José, que foi morto em 82, e o Jacques, dono do restaurante, que foi morto em 83. A teoria diz que os assassinos de Brabante queriam diminuir o mercado negro de armas internacionais e, em certo ponto, envolvem Juan Mendes e até mesmo Angelo Constantin, que foi o taxista morto em 83. Há um grande número de laços entre a teoria e os ataques da gangue, mas ela nunca foi oficialmente confirmada. Outra teoria se chama Pressão e Medo e basicamente diz que uma entidade estrangeira trabalhou durante anos para desestabilizar a Bélgica, causando medo e caos generalizado. Infelizmente, ao longo dos anos, a polícia não obteve as respostas que queria. A investigação do caso tinha sido fechada e depois de algumas lutas judiciais, a polícia conseguiu estender o prazo da investigação e o governo abriu a investigação novamente, permitindo que a polícia tivesse até 2025 para solucionar o caso. Em 2017, o irmão de Christian Bonkowski, que era um ex-policial, falou para a polícia sobre como ele acreditava que o irmão era um dos assassinos de Brabante. Ele se juntou à polícia aos 20 anos de idade em 72 e 5 anos depois começou a participar da Brigada Diane, a operação paramilitar antiterrorista. No início dos anos 80, houve um disparo acidental com sua arma de fogo e ele foi dispensado da Brigada Diane, voltando a ser um policial normal. Ele já teria sido investigado pela polícia, inclusive com testes de DNA que deram negativo, mas a polícia voltou sua atenção para ele porque em 2015, no seu leito de morte, ele teria confessado aos seus irmãos que era o Gigante, um dos assassinos de Brabante. Então, por exemplo, a altura dele e suas características físicas batem com a do Gigante e também na época ele estava trabalhando, mas nos dias que a gangue agia, ele teria pedido para tirar uma folga do trabalho, então as datas batem também. Porém, mesmo ele falando isso, no leito de morte, nada foi comprovado. Até hoje existe uma recompensa de 250 mil euros para quem conseguir ajudar nas investigações e levar a polícia à real identidade dos assassinos de Brabante. Mesmo com todas essas teorias, nenhuma delas é comprovada, então o caso permanece oficialmente sem solução. Esse caso acabou inspirando uma série que chama 1985 e tem 8 episódios e mostra vários dos crimes que eu citei aqui para vocês. Em 2020, foi divulgada uma foto pelo Ministério Público Federal, que, segundo o porta-voz, a pessoa que forneceu a foto às autoridades disse que o homem nela era de grande importância no caso. E aí, no início do ano passado, Robert Beijer teria sido preso na Tailândia em conexão com o caso dos assassinos de Brabante, mas aparentemente nada foi provado a esse respeito. A notícia mais recente que eu encontrei foi de junho desse ano, então poucos dias atrás, onde afirma
que eles reuniram a família das vítimas para dizer que eles iriam fechar as investigações novamente. Eles disseram que todas as vertentes possíveis do caso já foram investigadas e que eles não conseguiram chegar a nada que realmente comprovasse a identidade dos assassinos. Segundo eles, mais de 40 corpos foram exumados para a investigação do caso, mas não trouxeram nada que ajudasse na investigação. E eles também teriam avaliado mais de 2.748 conjuntos de impressões digitais, que foram comparadas com 593 amostras de DNA dos arquivos do caso e que também não chegaram a nenhuma conclusão. O caso só será encerrado oficialmente depois de uma audiência processual em Bruxelas. E nessa audiência, as famílias das vítimas vão ter mais uma chance de pedir por novas vias de investigação no caso. Até hoje, a real identidade dos assassinos permanece um mistério. Tem muitas pessoas que podem ou não estar envolvidas e podem ou não ser um dos assassinos, como eu contei aqui no vídeo para vocês, mas eles não conseguiram comprovar de fato nenhuma delas. Por conta disso, o caso permanece sem solução e os reais motivos dos assassinos de Brabante para terem cometido todos esses crimes e terem aterrorizado a Bélgica também permanecem desconhecidos. Quero muito saber o que vocês acharam, então me conta aqui nos comentários, não esquece do like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Playlist completa com todos os casos que eu já contei pra vocês aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.